Tudo bem, Paulo? Tudo tranquilo, cara, tudo calmo. Pelo menos um cenário mais calmo, vamos dizer assim, né? Isso aí. Atentos a Hum, tudo que está acontecendo, né? Cara, a gente em casa não para, né, cara? Esse é o ponto. É o tempo todo e ligado. Você sabe o que houve aí com a bolsa que dessa virada no final? Ou foi realizada mesmo normal? Olha, eu também estava aqui numa reunião, uma em cima da outra. Também 2% não é nada, né? Perto do que a gente já viu, né? Mas estava subindo quase 2, né? Isso que eu tô falando. Estava subindo quase 2, agora terminou o dia caindo 2,83. Ah. Faz parte de como tem sido ultimamente, né? Eu acho que a Mas gente esse aí tá estava. até tranquilo, né? 4% só de vol, né? É, o negócio é o dia que dá 20, 30% de vol, né? Putz, é um caos. Paulo, a gente já estamos aqui com alguns participantes, né? Alguns clientes estão ao vivo aqui com a gente pelo Zoom e alguns estão assistindo também pelo nosso canal da CESP Investimentos no YouTube, tá? Hum? Esse vídeo ele fica gravado para os nossos clientes poderem assistir e participar. A gente tem muito carinho pela Arx, né? Já fizemos um evento juntos no início do ano passado, até num hotel aqui no Rio de Janeiro. E a gente recomenda muito tanto os fundos de liquidez, né, quanto os fundos também de debêntures incentivadas. Tá. E, e a verdade é que mesmo quem está em produtos conservadores, né, ou moderados, as pessoas também estão muito assustadas, né? Tá todo mundo achando que o mundo vai acabar e que o dinheiro vai sumir. Eu acho que É. menos até do que foi em 2008, né? Em 2008 começou a sair um monte de teses de que o capitalismo ia acabar, de que as pessoas tinham que correr para tirar o dinheiro do banco, porque os bancos todos iam falir, né? E quando a gente se recorda disso, provavelmente você se recorda bem dessa época, a gente hoje lembra com tranquilidade, né? Mas naquela época eu sei que para mim, pelo menos, foi de grande aflição, né? Eu vi pessoas que trabalhavam comigo de 20 e poucos anos infartar. Então, era um clima tenso na época, né? E aí eu quero que você conte um pouco, né, da sua história, um pouco da Arxis e de como a Arxis está vendo isso tudo e como que a gente pode trazer uma mensagem de mais tranquilidade para as pessoas, né? Eu também não vou falar muito, não, senão fico escondendo a idade, mas no final do dia, assim, eu passei também em 2008, foi uma época até de bastante aprendizado, né? Sim, Obrigado pelo convite, acho que a gente gosta de participar, então vamos ver aqui, colocar aqui um pouco da visão que a gente tem, né? Ou pelo menos que a gente tentar enxergando, né, que pode acontecer olhando aqui para frente, tá? Desse cenário, acho que para todo mundo é desconhecido, né? Quando você fala em sim. pandemia, a gente volta 100 anos atrás, ou seja, não tem ninguém aqui que tenha vivido, né? Uhum. Então, obrigado. Então, a Ax é uma gestora que já tem praticamente 20 anos, né? A gente tem estratégias diferentes, a gente tem renda fixa, crédito, multimercado e ações. Final de fevereiro, a gente tinha 26 bi sob gestão, né? Então, a gente faz parte do grupo BNY Mellon, que eu acho que foi até bom, né? O grupo tem muito essa cabeça de você trabalhar de casa, fazer teste, contingência, o que acabou ficando muito bom. Então, a gente já está aqui até em casa, a equipe toda, 100% há praticamente 3 semanas, né? É... Então, o grupo tem duas divisões, né? O banco, uma divisão de gestoras, nós somos 8 gestoras no mundo, 1,9 trilhão de dólares sob gestão, e o outro braço é de gestão, né, de gestão de fundo, administração de fundos e custódia, maior custodiante global hoje, 37 trilhões de dólares sobre custódia. Então, acho que é um pouco da Arx, e agora falar um pouco assim, do que a gente está vendo em termos de cenário e tudo mais. Eu vou tentar ser breve, até um pouco do cenário, a gente já está, acho que todo mundo já está calejado, mas só para falar o seguinte, o que a gente está vivendo, de certa forma, a gente tem três coisas. Uma é o coronavírus, né, que a gente está vivendo, a gente não sabe
exatamente como é que a gente vai sair, quanto tempo vai demorar e tudo mais. Então, isso é uma das coisas que muda também totalmente o cenário, né? Se você estiver falando que é 6 meses, se é um mês. Então, a gente vai estar falando um pouco o que a gente está vendo e por quê do cenário. Outra coisa que tem, você tem uma guerra ali entre a Rússia e a Arábia Saudita, e agora Emirados Árabes Unidos também, né, dentro da OPEP, no final do dia. O que a gente vê ali também é um pouco da questão do shale gas, né, de você diminuir o preço do petróleo e tirar essa produção americana, que hoje acaba sendo um dos principais países produtores do mundo, né, praticamente o maior. Então, também é uma questão que está no pano de fundo. E terceiro, você tem a questão, até assim, quando a gente viu lá no início dessa confusão toda, a gente teve também a história do BPC, né? Dos 200 bilhões e tal, que é 20% da redução que a gente teve na reforma da Previdência. Então, você junta isso tudo, né, e que, na realidade, você tem no final, o pano de fundo ali é a questão da briga do próprio Bolsonaro com o Congresso e tudo mais. Então, esse é o pano de fundo no final do dia que a gente está vivendo, né? São 3 coisas, não é uma coisa só. A gente acabou sofrendo mais até do que o resto do mundo, principalmente quando você fala bolsas, mercados bem loucos lá no início, né? Você teve circuit breaker para um lado, para o outro. Um dia era para baixo, dia seguinte para cima, vol fenomenal, né? E basicamente o que a gente viu depois dali, né? Assim, a gente começou a ter países entrando em quarentena, né? Os bancos centrais entrando, né? Fazendo planos de alguma forma de estar tentando chegar nas pequenas e médias empresas também, como o Banco Central brasileiro fez, vou falar um pouco depois, e os próprios governos também tentando fazer políticas de alguma forma expansionistas para também dar segurança e tudo de continuidade, né? Passados 2 meses do início, né, que foi final de dezembro que aconteceu, tem 3 meses na China. Hoje os números da China já mostram de novo praticamente uma situação de relativa normalidade lá, de voltando produção e tudo mais. O resto do mundo que está todo parado, né? Quando você olha Estados Unidos, Europa, de modo geral, todo mundo na quarentena. Então deu essa parada súbita no mundo, né? E aí também você tem a questão do que acontece com os produtos e toda a questão da cadeia produtiva que ficou hoje na China, né? Vindo aqui para o Brasil, o que a gente viu, né? E aí trazendo um pouco até para a questão de crédito e tudo mais, o cenário todo que a gente está discutindo aqui da questão da quarentena, no final do dia, para falar de crédito, a gente tem que estabelecer um determinado cenário, porque muda bastante se a gente falar que é um mês ou quer falar um ano, né? Então, o que basicamente está acontecendo no Brasil? A gente teve a questão da quarentena praticamente nos estados sendo colocada na segunda-feira da semana passada, né, dia 24. De lá para cá, as pessoas estão em casa, a quantidade de casos aumentou, vai aumentar, eu acho que isso é dado, né? Inclusive, a quarentena que foi feita foi para estabilizar a questão de novos contágios, né? Quem está doente hoje, de certa forma, já teve o contágio, né? Então, na realidade, é para não acelerar o contágio. Então, a gente vai ter um aumento de casos na próxima semana, na semana seguinte, né? E consequente, a questão toda das pessoas irem para os hospitais, ficarem, ou seja, mês de abril vai ser um mês bastante complexo aí para todo mundo, né? A grande discussão que tem, até por causa disso, é como é que você consegue fazer a pequena e média empresa sobreviver, tá? As empresas grandes, então assim, as empresas que a gente investe nos fundos e tudo, a gente está falando do topo da pirâmide. Então, na realidade, elas têm capacidade suficiente de viver meses a fio, porque são empresas que vieram, primeiro que passaram a crise, que a gente teve redução de 10%, sobreviveram, elas conseguiram refinanciar a dívida, alongar a dívida. Paulo, só te interromper um pouco, né? Eu acho que essa é a grande preocupação das pessoas, né? Quando elas olham lá um fundo de crédito privado, né? Teve um cliente que realmente me perguntou, falou, Thiago, mas qual é a probabilidade dessas empresas que estão no fundo não quebrarem, né? E aí eu falei da diversificação, da carteira, quando se tem uma posição um pouco maior, são empresas que têm um tamanho muito grande, né?
E aí ele ficou curioso até de conhecer, queria saber todos os papéis que tinham no fundo, né? É Mas assim, interessante trazer essa visão realmente para poder, para as pessoas poderem ter informação, né? Porque eu acho que as pessoas entram numa questão, às vezes, de desespero e acha que tudo vai quebrar de uma hora para outra, e também não é assim, né? Então, é realmente. e assim, uma das coisas, uma das características que tem, que a gente, só o conceito aqui que a gente tem de high grade, que é o que a gente fala dos fundos, ou seja, da alta qualidade de crédito, uma das características é do caixa, né, que as empresas têm. Então, além de você ter refinanciado a dívida, dívidas longas, baratas, o próprio CDI abaixando, de certa forma, também ajuda, né? Porque antes você pagava 14, agora você paga 3,65 e mais um spread de crédito. Então, isso tudo favorece essas empresas a sobreviver. Tem amplo acesso a banco, né? Consegue empréstimo de uma forma fácil, bancarizados. Quando você vai para pequena e média empresa, a brincadeira é outra, né? E aí é o problema, porque quem emprega no Brasil é pequena e média empresa, e que, na realidade, essas empresas têm um fôlego muito menor. Na realidade, a gente está falando ali um mês e pouco. Então, o que a gente tem visto, e aí até no mundo inteiro, é como é que você ajuda essa pequena e média empresa, né? Porque olhando as empresas grandes que a gente tem em carteira, depois a gente pode até, se quiserem falar um pouco dos setores, o que a gente está vendo e tudo, mas a gente não vê preocupação. O ponto é a pequena e média empresa. E aí a gente tem aquela grande discussão hoje, quanto tempo você vai ficar em casa e quanto tempo você vai ficar trabalhando. Então essa é a grande discussão hoje também, e que você começa a ter a discussão lá do Trump, né? O Trump agora, ontem, anunciou que agora volta só no final de abril, né, que vai ficar em quarentena. E tem outra, e a grande discussão é o que você faz, assim, qual o tamanho do estrago, né? E aí o governo, você vê os governos todos, aí o governo brasileiro tentando fazer ajuda para as pessoas, né, dando R$ 600 que foi aprovado, para você, de alguma forma, conseguir passar esse período, né? E, por outro lado, a gente já vê as empresas demitindo, né? Então, você já vê alguns casos de empresas também, ou seja, o desemprego aumenta, a renda cai e tudo mais, de tudo que acontece em função disso, né? E aí o que a gente vê é essa dúvida, o cenário que a gente traça é que, obviamente, você vai ter uma demora ainda, pelo menos para a economia voltar. O que a gente sabe, a gente está falando, dificilmente você vai sair assim, chegar dia 20 de abril, saiu da quarentena, a vida como era antes. Eu acho que vai ter muita coisa mudando. Uma delas vai ser essa questão, assim, a gente vai passar um período de medo, né, porque você tem muita discussão se você é imune, não é, pega, não pega, o que você faz, como é que você vive, como é que transmite, questão de educação, de lavar a mão, de higiene, transmissão. Então, assim, a questão da confiança do consumidor não vai ser uma coisa que vai ser restaurada de uma forma rápida, então vai ser uma coisa lenta. Então, o que a gente vê, de certa forma, é um semestre até meio que perdido esse ano, né? Então, a gente vai estar olhando de alguma coisa de crescimento lá para o segundo semestre do ano, né? Mas o importante também é saber assim, que medidas a gente vai conseguir fazer e como vai fazer para que você tenha menos impacto também na economia, né? Então, quando a gente olha agora, a gente vê assim, alguns negócios até se reinventando. Então, você pega a questão dos próprios restaurantes, né? Todo mundo fazendo delivery para tentar, pelo menos, manter alguma coisa funcionando. Por outro lado, você vê assim, os impactos grandes que tem trazido para a própria economia, né? Você pega, por exemplo, você teve um comprador de açúcar e de álcool, né? Alterando o contrato dele para não comprar a quantidade que ele tinha acordado e tudo mais, porque não vai ter demanda, né? No final, o consumo acabou caindo 50%. Então, assim, de certa forma, esse é o dilema que a gente tem, assim, como é que eu vejo qual é o cenário para colocar, né? Os números do Brasil acabam sendo meio complicados ainda, porque você não tem muito teste. Pelo fato de você não ter teste, talvez assim, a gente não tenha uma curiosidade para saber quem de fato teve morte por Covid, não teve. Então, esses números também, você tem, pelo menos, assim, muito questionamento em cima da qualidade do próprio número, né? Então, agora, a gente começou também a questão do recluso, de ficar recluso mais cedo, né?
o que é muito bom, né? Então, a tendência que a gente tem também é não chegar... você não vai continuar tendo casos. Ninguém sabe exatamente qual é a quantidade de casos que se tem, né? Que agora que a gente vai, provavelmente no final dessa semana, na próxima, a gente vai ter. Calcula-se que hoje no Brasil, mais ou menos 70% das pessoas estão, entre 60% e 70% estão fazendo reclusão. Tá? Então, isso aí até é feito por celular, que as pessoas têm, né? Então, se uma pessoa sai para ir para o supermercado e tal, é considerada que não está em casa, ela já está se movimentando também. É questão de risco. Então, se eu olhar 60% a 70% é um número razoável, né? Bastante até alto, né? Considerando. Então, isso tudo vai ajudar também a ter um pouco do controle da doença. Sim. E você me mandou, Paulo, essa semana, na verdade na semana passada, um áudio explicando a questão da curva da taxa de juros, né? Você pode explicar um pouquinho para a gente como funciona essa marcação do fundo de debêntures incentivadas? Eu vou tentar, assim, acho que o debênture incentivado é tudo tentar assim, passar um conceito. Na realidade, a gente está acostumado no Brasil você ter o CDI todo dia na curva no banco, na curva que a gente fala assim, o banco recompra seu, e aí compra no valor que está no dia. Então, você não sabe nem que tem variação ou não tem. Né? E, basicamente, os últimos 20 anos, todo mundo aplicou assim, né? Taxa de juro alta. E aí, assim, hoje em dia, a gente tem um mercado, que aí eu vou falar basicamente assim, que eu acho que é fácil das pessoas verem, que todo mundo conhece, que é os próprios mercados de NTNB, né? Lá o Tesouro Direto. E que, basicamente, aí eu vou pegar um título, pegar a LTN, que é o título mais fácil para a gente explicar. Uma LTN, ela tem uma característica. Todo título vale R$1.000 no vencimento. Então, o que acontece? Se você entrar lá, às vezes você vai ver o título, vamos assumir que seja Tesouro Pré-fixado 23. Ele vale sempre R$1.000 no vencimento. Né? Mas você fala, pô, Paulo, mas como que ele vale R$100.000 no vencimento? O que muda, basicamente, é o preço que você está pagando pelo título todo dia. Então, às vezes, você vê lá o título valendo 700, um dia 680, o outro 720. O que isso quer dizer? Ele quer dizer que a taxa de juros, cada dia que você está ali olhando, que às vezes até várias vezes por dia, ele muda. Né? E ele muda para uma série de coisas. Né? Uma delas é a questão até do cenário econômico, se você tem mais expectativa de inflação, menos inflação, se você tem, por exemplo, o governo vai aprovar alguma medida, não vai. Então, ano passado, a gente sofreu muito com a história da aprovação da reforma da Previdência. Então, basicamente, o que acaba acontecendo é o título de renda fixa, ele tem o valor e os fluxos financeiros combinados. Esse título, né, o pré-fixado, só tem pagamento no final. Ele não tem juros intermediários. Então, é uma coisa só. Então, ele é mais fácil até para ver. E ele, normalmente, quando você compra, e aí muitas vezes, às vezes você compra hoje por 8.700, amanhã você vai comprar por 680. Aí você vai olhar e vai falar, pô, minha taxa é maior. Né? Só que muitas vezes você não associa que aquele título que você comprou ontem por 700 está valendo hoje 680. E ele vale 680, mas no vencimento, os dois títulos que você comprou valem 700, valem 1.000. Né? Então, a taxa de juro muda. Quando eu pego esses fundos de crédito, é a mesma coisa. Então, o que acontece? Você tem lá, por vários motivos de mercado, oferta, e um deles é o básico, oferta e demanda. Então, às vezes, você tem muita gente vendendo um determinado título e não vendendo outro. Né? Nem eu estou falando que a empresa piorou de qualidade. É simples venda. O que eu peguei, eu quero vender esse título por algum motivo, que eu quero comprar um outro. Né? Às vezes, a gente faz isso até na pessoa física. Né? E, então, se eu tenho muita gente vendendo o título, ele vai desvalorizar. Né? E aí você desvaloriza o título, e a consequência da desvalorização ele vai ter, ao longo da vida dele, uma taxa de juro maior. O que está acontecendo hoje no crédito é exatamente isso. Então, o que levou a esse movimento? Ele levou, basicamente, a você ter muito resgate na indústria, muito rápido, né, com essa incerteza. Muita gente teve até uma parte, tem vários motivos. Uma delas é a questão, se queria comprar a bolsa, resgatou do fundo, que era
D1, vou comprar bolsa, vou comprar risco, vou comprar um ativo, eu quero ter liquidez, vários motivos, e aí você precisou vender muito desses papéis, e aí você desvalorizou, e é o que a gente tem hoje. E aí o que vai acontecer? Se você sair hoje, você perdeu essa taxa maior. Então aí você tem efetivamente a perda. Se você ficar no fundo, a partir de hoje, até o vencimento, você vai ter essa taxa maior que vai te levar no mesmo valor que você ia ter antes. Por isso que a gente fala que é renda fixa. Na realidade, não é a gente olha assim, o valor do papel é fixo, não. O que é fixo é o final. Não é o caminho seu, né? É a sua chegada lá, você sabe onde vai chegar. Então, essa que é a grande diferença. E aí, o fundo de crédito, ele tem o CDI como benchmark, então ele tem uma volatilidade menor. O fundo de debênture incentivada, no final do dia, ele acaba seguindo mais a NTN-B, né, que é o título Tesouro IPCA, desculpa, que é o título que segue o IPCA. Né? Então, e ele tem mais volatilidade. E aí, por isso que a gente vê uma volatilidade na média, esse fundo tem a volatilidade de 2. A gente fez os cálculos agora na crise, ele estava rodando com uma volatilidade de 12. Ou seja, foi totalmente estressado. Né? E a NTN-B, assim, o que a gente viu nesse mercado? Assim, a gente tem momentos, né, que ele acaba ficando estressado. E você viu, por exemplo, que a gente chegou a ter a NTN-B rodando a 5,5 de novo, 5 e pouco, praticamente 5,5 as mais longas, e fundação voltando a comprar. Aqui a gente viu, ele saiu, o fundo, que ele tem o benchmark, o IMA-B5, que é a inflação curta, em títulos até 5 anos, ele saiu de IPCA mais 1,5 e foi para IPCA, bateu quase 4. Isso na segunda-feira da semana passada, 3,90. Isso aí, esses dados você pega até no site da Ambima. Sim. E aí, de lá para cá, assim, na hora que você tem um aumento dessa taxa, é o mesmo movimento que eu expliquei do pré-fixado. Você acaba tendo um valor menor e aí você tem a perda na cota. O fundo ficou negativo. Só que, olhando para frente, ele vai render esse benchmark, né, o benchmark do fundo, ele vai sair de 1,5 e estava indo para 3,90 e hoje está na casa de 3. Né, porque a semana passada fechou a taxa toda. Então, ele varia ao longo do momento que você entra no fundo. Né. Hoje, com a marcação a mercado, é como se você estivesse entrando hoje, sempre. Assim, se eu tenho a posição no fundo, é quanto ele vai render hoje para frente. Então, os 4% que passou, eu perdi. Né. Olhando para frente, eu já tenho um retorno maior. Aí você tem que olhar lá no IMA-B5 para ter uma ideia de quanto vai render, que ele rende IPCA mais esse cupom da cesta, né, dos títulos públicos, e ainda tem um spread de crédito. Eu acho esse o melhor fundo hoje, né, na realidade, da indústria, né, porque, além de tudo isso isento, né, ainda tem esse benefício, 100% isento. Então, ele junta IPCA, o cupom dos títulos públicos e mais o spread de crédito, tudo isento. Eu gosto de dar uma explicação, eu penso que é um pouco, de repente pode ser um pouco mais simples, né? Porque quem está em casa, é um pouco difícil esse conceito, né? Porque, como você falou no início, as pessoas estão acostumadas da renda fixa do CDI que anda em linha reta ali, né? Eles não sabem o que é marcação a mercado, né? Então, me veio até uma ideia aqui, na verdade, nesse instante, né? Posso dar um outro exemplo? Se você for, lembra na década de 80, né? Que a inflação era altíssima e tinha um cara marcando lá no mercado o dia inteiro, né? Eu lembro que eu era criança, toda hora que eu ia no mercado tinha alguém marcando o preço. Isso é marcação ao mercado. Conforme a inflação, a expectativa futura, eles tinham que remarcar. E os títulos de renda fixa, né? O título atrelados à inflação e quando tem uma taxa pré-fixada, que são títulos públicos, a NTN-B e debêntures, eles têm essa marcação constante conforme a expectativa futura. Não é isso? Sim. Eu te dou um exemplo melhor, até essas pessoas às vezes entenderem o título. Não é melhor que eu estou usando aqui, que eu acho que, assim, que é mais simples das pessoas verem. Pensa só o seguinte, Thiago, eu tenho um apartamento para vender. Esse apartamento vale R$1 milhão. Aí eu tenho... me surgiu eu quero me mudar do Brasil, eu quero comprar uma fazenda, aí eu quero vender esse imóvel, só que eu tenho que vender esse imóvel, preço de mercado aproximado de R$1 milhão.
Uhum. Quanto é que ele vale se eu tiver que vender o imóvel em 3 meses, se eu tiver 3 meses vender imóvel, ou tiver 1 hora? Os valores não são iguais. Sim. E o imóvel, de certa forma, o apartamento continua o mesmo, não mudou a vizinhança, o prédio continua a mesma coisa. Só que se você tiver que vender, às vezes, em 1 hora, Uhum. ele vai valer menos do que 1 milhão. Sim. Não sei qual o valor, mas com certeza menos. Isso não quer dizer que todos os apartamentos... Se as pessoas perguntarem, você deve falar, olha, o último imóvel daqui saiu R$500 mil, hipoteticamente. Isso não quer dizer que valha 500, vale 1 milhão. Só que todo mundo vai saber, tipo, né? Todo mundo sabe, às vezes quando você vende um imóvel, que saiu um imóvel ali por 500 mil. Sim. E aí essa é a questão do marcação a mercado. Só que, por outro lado, é o seguinte, para aquele cara que vai ter paciência, esperar para ficar, ele pode vender pelo 1 milhão. Uhum. Só que ele não pode, não é na primeira, ele não vai pegar a primeira oportunidade, sair e vender, né? Então, mais ou menos um conceito assim, tentando botar um pouco mais na linguagem mais próxima de todo mundo, né? Ótima comparação, realmente fica mais prático, né? Acho que a gente tem que trazer simplicidade para o mercado financeiro e facilitar o entendimento, né? E a pergunta que as pessoas, né, quem está lá no auge do desespero, né, que são exceções, né? Eu gosto muito e fico bastante tranquilo com o trabalho que a gente faz. A gente faz um trabalho muito educacional mesmo, né? A gente gosta de explicar para o cliente todas as variáveis. E de 700 clientes que a gente tem, acho que não tem nem 50 que estão preocupados, né? Na verdade, muito menos do que isso. Deve ter aí uns 20 no máximo. Mas tem um ou outro que faz a pergunta, não, mas qual a possibilidade desse negócio quebrar e eu perder todo o meu dinheiro, né? Eu até sei a resposta, mas responde pra gente. Eu te falo assim, é difícil dizer, mas assim, não dá para afirmar assim, vamos você pegar, acho que até tem uma pesquisa da S&P e tudo, de rating. Basicamente é o seguinte, o que é um rating no final? Eles pegam a probabilidade de uma empresa quebrar. No final, isso de não... Né? E aí, na verdade, eles pegam nem a empresa de quebrar, eles pegam de não fazer o pagamento na integralidade. Então, se você é um triplo A, você tem baixa probabilidade de não vir a pagar, né? Uhum. E aí você tem a questão, a empresa quebrar tem outra dinâmica também. Então, olhando para uma empresa desse tipo, eu acho que assim, se a gente vai ter um problema... Até vamos botar uma forma mais simples. Eu vou ter um problema muito maior se começar todas as empresas a quebrar. Então, a gente vai pegar, por exemplo, pega empresa grande no Brasil. Vamos lá, vamos pensar uns exemplos aqui. Não que a gente tenha na carteira, mas pega ela, Petrobras, que tem emissão de debênture. Uma Vale do Rio Doce, que tem emissão de debênture. Um Bradesco, um Itaú. Você imagina o seguinte, se pega esse tipo de empresa, se eles quebrarem, eu acho que a gente já está com um problema um pouco maior aqui no Brasil. Sim. Então, por isso que a gente fala assim, esse tipo de empresas são empresas que a gente tem na carteira, não necessariamente essas empresas especificamente, mas que são empresas o quê? O que a gente compra nos fundos? São empresas que têm, na sua grande maioria, são as empresas de capital aberto, elas obrigatoriamente são SAs, né? Muitas delas são de capital aberto, grande maioria, ou então bancos, né, que estão todos esses que a gente conhece na SUG. Aí você faz a seleção dos bancos, mas bancos podem ser todos porque eles emitem tanto CDB quanto LF. Mas os nomes, assim, eu estou pegando o topo da pirâmide. Então, a probabilidade de você vir a quebrar sempre existe, né? Enfim, não dá para dizer que não está, e aí faz parte também do nosso processo de análise, né? De você estar entendendo o que o banco está fazendo, o que a empresa está fazendo, e isso é uma das funções nossas. Então, às vezes, eu gosto muito da empresa, mas eu sinto, às vezes, que a empresa está sendo muito agressiva no financiamento de dívida e tudo mais. Muitas vezes a gente nem compra, porque pode ser um risco desnecessário que você tem. Então, a gente também procura ver uma série de coisas, não só número, né? Conhecer quem são, qual é o histórico, por exemplo, dos diretores, como é que o pessoal, como é que se portou em crises, como é que é a estrutura da dívida, como é que a empresa se porta, como é que é a resiliência da empresa, a empresa é líder no setor, ela continua sendo líder no setor, o management é bom, os incentivos dentro da companhia são corretos. A gente procura ver uma série de coisas também que são tangíveis e intangíveis
para garantir também que a empresa continue como a líder, digamos assim, ou uma empresa importante dentro do cenário, dentro do setor que ela trabalha, né? Isso tudo faz, e assim, é importante também, dentro da própria metodologia que a gente tem, de fazer o acompanhamento, porque a empresa não quebra na emissão, né, que a gente brinca, né? Assim, quando você emite, está tudo tranquilo. Então, você tem que acompanhar e... por exemplo, na casa antiga que a gente trabalhou, a gente tinha uma empresa, né, que agora está em processo de estar numa recuperação judicial, que é uma empresa, era uma debênture, a gente comprou, quando comprou era uma empresa boa, deu 4 meses, 5 meses, mudou de tal forma a companhia que tudo aquilo que a gente via que podia ter problema, aconteceu. A gente foi vender o papel, vendemos logo, né? Então, isso é uma coisa que é importante quando você analisa a crédito, procurar ter logo, quando vai acontecer bem no início, então na hora que acontece, se é rápido e ágil, você consegue sair, você consegue vender o papel para alguém, e com liquidez, ainda bem e tudo. Esse papel a gente vendeu, tem mais ou menos, deve ter uns 3 anos agora, mais ou menos 3, 4 anos, e ela foi estourar agora. Mas assim... tudo bem, ela estava estourando bastante tempo, né? Mas praticamente é isso que a gente também faz, é um pouco da questão do trabalho de acompanhamento, de você estar entendendo o setor, quais são as variáveis que podem afetar, variável macroeconômica, ou vai subir. E aí, esse trabalho que a gente fez, de certa forma, ele até evitou, por exemplo, que a gente tivesse papéis hoje de setores que a gente acha que seriam mais afetados, por exemplo, com o cenário que está. Então, as empresas que a gente tem hoje trazem literalmente hoje bastante pouca preocupação. Obviamente, você tem que olhar a cada momento, você pode ter notícia que pode afetar a empresa, enfim, não dá para simplesmente dizer que está tudo tranquilo, esquece. O trabalho nosso está sempre procurando pelo em ovo, né? Aonde pode vir o problema, na realidade. Mesmo que ele não exista, você tem que sempre achar que pode ter, ir atrás e estar se questionando o tempo todo, né? Então, basicamente, é isso que a gente procura fazer, até para não ter esse tipo de problema. Nas empresas, no processo de investimento que a gente faz, é um processo muito detalhado e a gente procura também entender muito pontos fortes, pontos fracos da empresa, além de fazer cenários de estresse também, que é outra coisa e a gente refez os cenários de estresse até nos cenários, o que acontece com a empresa aqui, o que a empresa precisa fazer, né, para a empresa se sustentar por 6, 9, 12 meses. E muitas vezes até a gente estressa isso e depois liga para a empresa e pergunta qual é o plano dela, o que ela vai fazer. Então a gente até também vai, digamos assim, na vida real tentar bater o plano, né, do que o cara está tentando, o que ele estava pelo menos pensando fazer e checando o cenário que a gente fez também para até entender, né, o que o management da empresa está pensando também, como é que faz. A gente fez isso basicamente com todas as empresas que a gente tinha em carteira já. Esse processo é muito bacana e eu vejo que esse é o grande diferencial, né? Eu fico muito preocupado quando o cliente quer comprar sozinho uma debênture, né? E aí ele fica querendo estudar o ativo, estudar o mercado, porque dificilmente, né, uma pessoa normal, um médico, um engenheiro, um advogado que tem a profissão dele, ele não tem ferramentas o suficiente para conseguir avaliar uma empresa e depois dar esse acompanhamento que vocês dão, né? E aí acaba acontecendo que às vezes a pessoa compra um papel, quando sai uma notícia ruim, ele tenta vender e já não consegue, né? Por quê? Porque ele não estava tendo um acompanhamento. Então é completamente diferente e é justamente isso que eu explico para os clientes. Por que eu recomendo investir no fundo de debêntures de vocês? Porque eu sei que tem uma equipe ali de profissionais que estuda muito para tomar a decisão de comprar e, ao mesmo tempo, também vocês têm uma carteira extremamente diversificada em setores da economia diferentes, que para a pessoa física fazer isso sozinho, para ele conseguir montar uma carteira de debêntures diversificada, né, o trabalho que ele ia ter ali, eu acho que ele ia ter que abandonar o trabalho dele para ficar só estudando as empresas, né, e poder tomar essa decisão, e nem assim você garante que ia ter uma assertividade, né? E o que você falou é verdade, assim, às vezes ele compra 1, 2, 3 empresas, ele está correndo um risco grande. Se qualquer uma delas tiver problema, ele tem 1/3 do portfólio dela em cada uma
dos papéis. A gente, no fundo de debênture incentivada, hoje a gente deve ter umas 70 empresas. E os fundos em CDI, mais ou menos 100, 110. Então, assim, até se você vier a ter o problema com uma empresa, com outra, primeiro que é uma parcela pequena, né? E o segundo é que, normalmente, quando uma empresa tem problema de crédito, você recupera alguma coisa. Assim, são raríssimos os casos em que você não vai ser zero. Acho que zero é caso de... Você conta nos dedos e normalmente tem alguma fraude envolvida. Porque a empresa vale sempre alguma coisa e... Enfim, mas assim, a diversificação, a gente tem em média, fazendo a conta simples aqui, a gente vai ter em média menos de 1% por papel, né? No CDI e 1,5%, né? Aí tem que botar o caixa também, né? E normalmente você tem uma parcela de caixa ainda, então você acaba diluindo ainda mais essa participação por empresa que a gente tem na carteira. Ótimo, ótimo. Só confirma, né, os nossos clientes que estão assistindo, o que a gente traz para vocês, né? Você pode ver o próprio gestor, né, comentando aqui como é feito de forma muito árdua, né, e muito detalhada toda essa pesquisa, né? É um trabalho que não é simples, né? Você não olha lá né, como tem até na própria plataforma da XP. Você olha lá os títulos, aí a pessoa normalmente ela olha o que está pagando mais, ela faz um Google ali rapidinho para ver o que tem de notícia sobre a empresa e em 10 minutos ela decide se ela compra ou não, né? Então, E às por vezes, favor, não façam isso. normalmente, assim, a gente até tem alguns casos que o pessoal pergunta para a gente, que até é curioso, mas normalmente as taxas maiores, elas estão associadas a um risco maior. Exato. Né? Quanto maior a Então, taxa, maior o risco que você está correndo. normalmente é isso. Então, às vezes as pessoas olham simplesmente, focam simplesmente a taxa e não o risco, o prazo também do que você está. Outra coisa que acaba tendo, que a gente viu no cenário de hoje, é a questão de liquidez, né? Sim. Então, assim, nos fundos, como você tem muitos papéis, é mais fácil você sair do que, às vezes, você ter quando você tem na carteira um papel só também. Isso é outra vantagem do fundo, né? Então, o fundo, até para essa questão, esse mercado que existe, a questão da oferta e demanda, então, não necessariamente o preço ele é igual para todos os papéis, às vezes tem gente que quer comprar um papel ou outro, simplesmente pelo fato de, às vezes, o cara não tem o papel na carteira, então esse papel acaba ficando mais atrativo para ele, porque diversifica a carteira, e às vezes tem um papel que ele não quer comprar, mas ele até compraria para aumentar a carteira dele por um determinado percentual, uma taxa maior um pouco. Então você vê, esse exemplo que eu acabei de dar não tem nada a ver com a qualidade dos papéis, muitas vezes, mas tem pela diversificação da carteira que o gestor tem, né? Então eu falo, eu até ficaria um pouco com essa carteira, mas tem que ser esse prêmio, porque provavelmente em algum momento eu vou diminuir essa posição e tudo mais. E como que uma pessoa física conseguiria ter 101 papéis, né, no fundo de crédito privado ou 70 papéis no fundo de debêntures incentivadas, né? Então, é importante que a gente esteja... Porque existe também, eu tenho certeza que você já ouviu também essa máxima, né? Tem um monte de blogueiro por aí falando coisas que na verdade, só repete um do outro. E aí as pessoas começam a ver que, não, mas se cobra taxa de administração, eu não quero, né? Uma coisa é quando ele paga 3% de taxa de administração num fundo DI no banco, que deveria entregar próximo ao 100% do CDI, às vezes entrega 50%, 60% do CDI, né? Tem fundo de grandes bancos que às vezes dá 30% do CDI. E agora, até com a queda da taxa de juros, fizeram até propaganda dizendo que são bonzinhos e reduziram a taxa dos fundos em 30%. Mas se o cara cobrava 4% de taxa de administração num fundo de renda fixa que compra a taxa Selic, e a Selic está em 4,75, ele não podia mais cobrar 4%, né? Ele era obrigado a reduzir a taxa, né? Ele não tinha como fazer nada mais diferente disso. Mas quando você está num bom fundo, que você tem realmente profissionais ali capacitados que não só analisam profundamente as empresas para comprar, analisam os mercados, a projeção de crescimento,
e continuam acompanhando esses ativos para você, né, para garantir que realmente você tenha um bom resultado, e você está pagando, às vezes, 2% de taxa de administração, qual é a taxa de administração do fundo de debêntures incentivados? 0,70. 0,70. Eu não estava lembrando agora de cabeça, por mim podia até cobrar 2% pelo que paga, né? E quando a gente vê também 0,70 num fundo que antes dessa volatilidade toda, e na verdade daqui a pouco isso retoma, estava entregando 180 do CDI, não é isso? 180 do CDI livre de imposto de renda. Então, por que não, né? Eu gosto de comparar também com um restaurante, né? Agora está todo mundo em casa, não tem mais, mas no dia a dia, você vai almoçar durante a semana num restaurante mais simples. Mas chega final de semana, você quer pagar um pouco mais caro para ir num bom restaurante com a família, né? Então, se você quer ter um bom resultado, mas você não quer pagar nada por isso, né? Acaba não fazendo sentido. E você tem que sempre olhar o custo-benefício. Se eu estou pagando 0,70 e eu estou tendo 180 do CDI, caramba. É o trabalho de acompanhamento, né, dos papéis, né? Entre outras coisas, né? Você só ter a tranquilidade de que a carteira está toda... Não vai ter nenhum susto, né? Sim. Acho que é no final do dia. E a gestão que a gente faz no final do dia é isso também, é um pouco do... A gente procura montar a carteira no fundo para não ter surpresa. Então, o mandato até que a gente tem é, na dúvida, sai e compra outra coisa. Se você achou que tem algum problema na empresa, que, enfim, que não vale a pena você correr riscos desnecessários. Então, a gente procura fazer e muda e tem outro. Tem várias empresas, vários papéis bons. Às vezes até vale a pena deixar em próprio... compra o título público, né? Se você achar que os spreads de crédito não estão te remunerando o suficiente, às vezes vale a pena até você botar em caixa, em título público qualquer. Sim. Tá. Paulo, acho que a gente conseguiu trazer aqui já um bom conteúdo, né, para os nossos amigos, para os nossos clientes. Queria te pedir aí um último recado, né? O que você traz aí, o que você traz de recomendação, né, para os nossos clientes? Como é que eles podem utilizar da melhor forma os fundos de vocês? O que você... Tiago, eu só gostaria de uma coisa seguinte, só para entender, eu acho que o mais importante da mensagem no final do dia é essa questão do renda fixa, é entender por que o fundo está caindo. Então, hoje, assim, não é problema de crédito, e se ele não tem problema de crédito, o renda fixa, no final, você vai receber o que você já ia receber ontem. Então, o valor que você vai receber no futuro não muda. O que vai mudar, por você ter uma cota menor hoje, o teu retorno ao longo até o vencimento do título, ele vai ser maior. Né? Então, essa que é a grande coisa. E o inverso é verdadeiro. Ano passado, a gente teve o cenário dos fundos, D1, teve vários ali rodando 120 do CDI no final do dia, que acabou tendo aquele ajuste de outubro e novembro, que nada mais é do que você teve uma antecipação do seu ganho, né? Porque no final também o valor era igual. Você continuava ganhando porque o spread que o papel estava pagando era cada vez menor. E aí chegou outubro e novembro, a gente teve que ter o ajuste, porque, obviamente, chega uma hora que os spreads de crédito não estavam remunerando, né, o gestor, enfim, o investidor, e aí as pessoas não quiseram, venderam, e aí você teve o ajuste que a gente teve ali também, e ali também acabou sendo a questão até da reforma da Previdência aprovada, né, em outubro, né? Então a mudança para risco e tal, as pessoas sacaram, enfim, precisou vender, teve uma reprecificação de crédito toda. Eu acho que é isso, assim, você tem que entender, e aí hoje em dia tem que ter calma, né, porque às vezes vale a pena você manter a posição porque não é perda, é diferente até, às vezes assim, o pessoal fala, fica tranquilo quando a bolsa cai 30%, no final do dia às vezes você não tem nem certeza se o papel vai subir, nem quando. No renda fixa, pelo menos você sabe que no vencimento você vai receber de volta, então na realidade você tem a certeza de ter o mesmo valor do que tem hoje se levado a vencimento. Então eu acho que é um pouco isso, Thiago, assim, as pessoas terem conhecimento do porquê que está caindo, né, no caso de hoje não é questão de crédito, e manter a cabeça firme, então assim, não se apavorar, né, porque tá negativo, eu vou sair,
E olhando hoje para frente, a rentabilidade estava muito melhor do que ontem, do que anteontem, até porque as cotas têm sido, infelizmente, negativas. Mas eu acho que é essa a cabeça. E aí no debênture incentivado é isso. E muita também gente acaba, principalmente debênture incentivada, que você pode ter, até pela questão do risco de mercado que ele tem, né? Ele tem uma volatilidade de 2%, 2%, 3%. Não é à toa que tem volatilidade. Então ele pode ter um retorno negativo, sim. E vai ter, na realidade. Essa é também outra certeza. Assim, vai ter. É difícil você passar. A questão é em que momento, mas vai ter. Uhum. É você também ter um horizonte de investimento no final do dia. Porque às vezes a gente teve muita reclamação, né, pessoal ligando, pô, o fundo está negativo. Aí você olhava e falava para o cara, você aplica o fundo há um ano, você ganhou bastante dinheiro, muito mais até do que deveria, porque o fundo deu um mês, você está reclamando, tem que olhar a rentabilidade toda. Né? E ajustes vão acontecer em qualquer mercado. Né? A questão toda é, se você, por exemplo, entrar em bolsa para aplicar uma semana, a chance de você perder dinheiro é muito grande. Eu acho que é um pouco isso, assim, também a gente olhar um pouco o horizonte de investimento que você tem. Lá o debênture incentivada, não dá para você aplicar, eu acho que não é ali, aplicar, tem que ter um horizonte de um ano, por exemplo, para você entrar, pelo menos um ano, até porque o IPCA, o próprio IPCA já gera uma vol, né, que ele não é linear ao longo do ano, né, então é isso, assim, um pouco que eu queria deixar, é só as pessoas entenderem o que está acontecendo para tomar uma decisão educada, quiser sair, sai, mas tem que saber o que está acontecendo e por que houve, né, no final do dia. Perfeito. Esse é o grande recado, né? É que, assim, as pessoas, essa oscilação é só essa marcação ao mercado, que é natural, tá? Quando a gente olha, eu gosto muito de comparar realmente com o título público e normalmente recomendo que as pessoas façam lá um Google, né? Tabela do Tesouro Direto, rentabilidade acumulada. Dá para ver que tem título que está dando 20% negativo, né? Quando a gente olha os títulos mais longos lá, 2045, 2050, no último mês, né? Teve título, como que é a curva da taxa de juros, né? Nas últimas 2 semanas, eu olho quase todo dia essa tabela, teve título que deu mais de 30 negativo e agora está com 22. Você vê, já está melhorando, né? Então, para quem nos assiste e ainda não é nosso cliente, é ter esse conceito, né? Que a gente traz muito para os nossos clientes e o Paulo colocou aqui muito bem. É quando você for investir, você ter um planejamento realmente, né? Você saber qual é a sua caixa do recurso de curto prazo. Esse vai estar num fundo de renda fixa da Arctos D+1, que anda mais em linha reta, ali o fundo mais tranquilo, né? Normalmente é o Denali, não é isso? Isso. E para projetos que você tem, para médio e longo prazo, e aí olhando o horizonte de 1 ano, 2 anos, 5 anos, você pode colocar no fundo de debêntures incentivadas, até mesmo porque ele tem um resgate mais longo de 30 dias, né? Então não dá para você aplicar em 1 semana já querer tirar, né? Então monta um planejamento, até mesmo para você poder colocar num fundo de ações, por mais que tenha como a própria Arx tem um fundo maravilhoso de ação, que se não me engano é D+1 ou D+5, né? Ele é D1, D3, é o Income, ARX Income. É um fundo fantástico que tem um resgate rápido, que a maioria dos fundos de ação tem resgate mais longos, mas não é para você aplicar, né? Porque o que acontece muito, né? Ainda mais nesse momento, quando dá 2, 3 dias de alta, as pessoas correm querendo comprar, né? E aí vão lá e colocam. Aí depois de 2, 3 dias de queda, o cara já solicita o resgate. E aí acaba fazendo justamente o que todo mundo fala para não fazer, que você compra caro e vende barato, né? É para a gente comprar barato e vender caro. Mas o horizonte de tempo tem que ser longo, né? Eu gosto sempre de trazer o exemplo também de uma amiga minha pessoal que tem investimento comigo há muitos anos e teve um certo momento que ela estava construindo uma casa para ela. Ela comprou um sítio, estava construindo uma casa e ela pegou parte do dinheiro e aplicou num fundo de ação. Eu liguei para ela na mesma hora e falei, olha, você conhece esse fundo? Você viu o que você fez? Ela, não, eu vi, pô, o fundo é maravilhoso, tem uma rentabilidade ótima. Mas você não está deixando o dinheiro, esse dinheiro não é para a sua obra, né? Para a casa que você está construindo? Não, é sim, mas é só para dar uma beliscadinha lá na rentabilidade, eu vou deixar 3 meses e eu saio, né?
imagina se esses 3 meses que ela botou fosse agora em fevereiro, por exemplo, né? Isso já tem uns 2 anos. Graças a Deus deu tudo certo, ela não perdeu dinheiro. Mas se ela tivesse colocado, por exemplo, 100 mil reais ali na véspera do carnaval, quanto que ela teria hoje, né? Ela ia ter pelo menos a metade do patrimônio. Então, não dá para você entrar em ativos que, por mais que sejam de ação ou até que seja de renda fixa, mas uma renda fixa que não é o DI, pensando em ser de caixa, né? Não é para o curto prazo, não é para um plano que você tem uma viagem daqui a 2, 3 meses, você não vai colocar o dinheiro lá. Então, procure sempre um profissional, né? Tanto para te atender e montar esse planejamento para você, realmente de forma estratégica, quanto bons gestores, né? Na hora de aplicar, porque estão lá na ponta também tomando a decisão, né? Por mais conhecimento que eu tenho até do mercado financeiro, eu até falo isso para o cliente, né? Olha, eu mesmo não tenho tempo suficiente para avaliar uma empresa e analisar da forma necessária para comprar uma debênture. Como que você, né, que é um médico que estuda outras coisas, vai conseguir ter tempo e conhecimento para avaliar, né? Um grande amigo até me deu o exemplo essa semana, que o pai é cirurgião. Ele falou, não, pai, mas se eu pegar um livro sobre cirurgia e eu estudar afinco 3 meses, os melhores livros de cirurgia, eu consigo fazer uma operação? O pai começou a rir e falou que não, né? Então é a mesma coisa no mercado financeiro, né? Assim, não. É lógico que a gente quer estar sempre no controle, né? Eu acho que essa é uma coisa até do ser humano, né? De querer controlar ali. Mas tem muitas coisas que fogem do nosso controle, fogem do nosso conhecimento. E tudo bem, né? A gente não saber tudo. Tudo bem a gente confiar em grandes profissionais para fazer isso, né? Da mesma forma que muitas pessoas contratam esses profissionais também, né, para serem atendidos, né? A gente não opera a própria cabeça, não vai lá, compra um livro sobre cirurgia, vê uns vídeos no YouTube. Bom, calma aí que agora eu vou operar aqui meu apêndice sozinho. Isso não existe, né? Então, esse era o meu recado final. Se você quiser complementar alguma coisa quanto a essas coisas que eu coloquei. Não, queria agradecer só, Tiago, pela oportunidade. A gente gosta de participar desses eventos. Assim, é importante para a gente passar a visão da casa, como é que a gente está vendo até do mercado, falar um pouco dos fundos. Para a gente é muito bom. A gente gosta sempre de estar participando e estar compartilhando e aprendendo também mais um pouco. Legal, vamos juntos. Espero que a gente que a gente converse daqui a pouco num outro cenário, né? Daqui Exatamente. a 3, 4 meses, o ciclo desse vírus no Brasil já tenha passado e a gente comece a conversar com um cenário de horizontes mais claros para a gente ver, né? Exatamente. Paulo, muito Obrigado a obrigado. todos. Grande abraço, Obrigado a cara. você pelo seu tempo, obrigado pela disponibilidade. Obrigado à Arx, né, por ter permitido que você participasse aqui com a gente. É realmente uma grande gestora que a gente recomenda bastante. Obrigado, pessoal. Obrigado. Abraço. Um abraço, até logo. Fala, pessoal. Quem ainda está aqui, obrigado, muito obrigado. Uma ótima tarde para vocês. Quero avisar que vai ficar disponível esse vídeo no YouTube, tá? Para que vocês possam assistir novamente, possam, de repente, rever alguma informação, tá? Eu sei que é muita informação, né? Como o Cristiano colocou ali, muita informação boa. Obrigado, Cristiano. Assista novamente e compartilhe com seus amigos, né? Eu sei que nesse momento está todo mundo em casa tendo um excesso de informações, né? Mas a gente está aqui para ajudar vocês e está aqui para trazer informação realmente de qualidade, tá? Então, muito obrigado, uma ótima tarde e a gente mantém vocês informados dos próximos conteúdos que a gente vai trazer, tá bom? Obrigado, pessoal. Boa tarde, hein?